Senhor. Pode colocar de pé, por favor? Aleluia. Que bom que você está aí, que você já chegou. O pessoal está chegando. Te prepara que Deus tem algo poderoso para nós nessa noite, amém? O primeiro culto foi bruto. E eu sei que esse vai ser sacudida, recalcado e transbordante. Então não perde nada daquilo que Deus tem, não, amém? Foca aí, abra comigo. Salmo de número 146. Estou lendo. Aleluia, louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Mas bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Amém? Você pode falar assim: a minha esperança está no Senhor, o meu Deus. Portanto, louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. É um privilégio nós estarmos Te adorando, Te exaltando. Que nós, Pai, junto com os anjos, possamos atrair o céu. Pai, declaramos o céu aberto sobre nós, Pai. Nós precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença. Pai, sem a Tua presença é só uma reunião de pessoas, Pai, mas quando o Senhor vem, quando o Teu Espírito Santo vem, Pai, a transformação, a cura, a libertação, Pai, a salvação. Pai, então nós clamamos: Espírito Santo, vem sobre nós. Pai, nós abrimos nosso coração, abrimos a nossa mente, renova o nosso entendimento, renova, Pai, tudo aquilo que está dentro de nós. Declaramos esse culto, Pai, entregue e consagrado ao Senhor. Repreendemos todo principado e potestade querendo atrapalhar o culto, a palavra, o louvor, as pessoas que ainda estão chegando. Pai, em nome de Jesus, envia os Teus anjos para estarem aqui, Pai, guerreando por nós as nossas guerras. Mas nós declaramos esse ambiente um ambiente santo, um ambiente de glória, um ambiente de manifestação do Teu Espírito, um ambiente do agir do Senhor. Toca em nós, fala conosco, Pai. Colocamos as nossas vidas, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus, queridos. Talvez todos não tiveram ainda a dimensão espiritual do que está acontecendo aqui. Mas no primeiro culto nós tivemos um vislumbre do que é ter o céu aberto sobre esse lugar. E eu creio que nesse segundo período o Espírito Santo tem muito, muito, muito mais para fazer no nosso meio. Quando você entrou aqui, você pode não ter entendido, mas você acabou de entrar numa atmosfera espiritual, de oceanos do Espírito aqui nesse lugar. Há um oceano do Espírito aqui, queridos. E permita-se envolver nessas ondas. Permita-se envolver no embalo dessas águas. E quando você se tornar um só com essas águas, você poderá olhar para o céu e pedir: vem com fogo, vem com Teu fogo. No oceano do Espírito, e ali
adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me
Queridos, nós vivemos uma promessa. E é exatamente sobre isso que o Espírito falava comigo essa semana, enquanto orava por esse culto. Amados, eu estava dentro do carro, indo em uma viagem a trabalho. E ele falava comigo assim, que é só clamar que ele vem, é só chamar por ele que ele vem. Ele só não vem quando ele não é bem-vindo. Sabe o que eu entendi nessa hora, queridos? Que ele não rejeita. Ele não rejeita quando nós o chamamos. É impossível o Espírito Santo rejeitar o nosso convite de o clamar, de o chamar. A única forma que tem dele não chegar, sabe como? Quando nós fechamos o nosso coração. Quando ele não é bem-vindo, quando nós não abrimos a porta do nosso coração. Mas nessa igreja aqui, queridos, eu sei que há um povo que está íntimo de Cristo, que nessa casa ele é bem-vindo. Só que não nos limitamos a Nova Mutum, nós não nos limitamos a Yamir. Nós temos que cumprir o ID que ele nos determinou para fazer, que é clamar por todas as nações, é clamar sobre toda a terra o Espírito Santo. Queridos, é uma missão muito difícil, porque o Espírito Santo ele é sensível, então ele não entra em lugares impuros, ele não entra em lugar que ele não é chamado, ele é sensível, então Estela, como ele vai entrar dentro de um presídio? Estela, como ele vai entrar nos lugares onde atendem os drogados? Como irá entrar, Estela, em bailes, em favelas? Como vai entrar se lá só existe mal? Eu te digo, ao mesmo tempo que ele é sensível, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E quando nós carregamos essa marca, quando nós carregamos o Espírito Santo, nós somos esse ID, e nós entramos, e com a palavra nós levamos. Querido, cumpra. Se é no seu trabalho, cumpra. Se é dentro da tua casa, cumpra. Se é fora dessa cidade, cumpra. Não rejeite. Nós somos esse céu que eles estão procurando. Nós somos essa presença que eles estão procurando. A Bíblia que muitos não vão ler, somos nós. Leve. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a
que é sábio e tem inteligência, vai acessar tudo que o Espírito tem para derramar aqui neste lugar. Não é em vão que nós nos reunimos aqui nesta noite. Eu tenho sede, eu tenho fome. E eu sei que aqui tem mais pessoas que vêm comigo nessa sede, nessa fome, que quer disso que o céu está descendo, que quer disso do que o céu está determinando sobre nós, que quer disso do que o céu está derramando sobre nós. Levanta as suas mãos e receba como sinal de quem está recebendo. Deixa o céu descer. Eu estou. Deixa o céu descer sobre este lugar. Deixa o céu descer sobre a minha família. Deixa o céu descer sobre a eternidade. Deixa o céu descer sobre as causas impossíveis. Deixa o céu descer sobre tudo que disseram que era impossível. Deixa o céu vai descer. Coloque a sua mão na enfermidade que o médico disse pra você que era impossível. Experimente o extraordinário de Deus. Experimente o céu se abrindo. Experimente, eu recebo aí também. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois é o reino teu, é o poder e tua. Oh, Espírito de Deus, te damos glória. Essa igreja te exalta, Senhor. Te agradecemos, Jesus, pela tua doce presença. E cremos no manifestar glorioso da sua presença. De um manifestar que não precisa de nada que nós venhamos oferecer, mas por tudo que tu és, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem infinitamente mais para derramar sobre nós. Nós cremos na sua promessa feita lá em Joel 2, cumprida ali em Atos 2, e que o Senhor tem mais coisas ainda maiores. Nós viveremos e faremos como o Senhor nos prometeu, Jesus. Fica conosco aqui nessa casa. Continue, Senhor, na direção desse culto, usando o teu servo. Assim nós te agradecemos e te pedimos as suas mãos estendidas. Fica à vontade para trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Amém. Estenda a sua mão. Sei que tem uma criança, culto deles de 1 a 11. Pai, oramos pelos filhos, pelos profs, cada sala. Que a tua graça, o teu amor, revelação do teu Espírito esteja sobre as crianças, ó Pai. Profetizamos palavra viva, palavra que transforma, palavra que penetra, palavra que frutifica. Abençoe cada ministério, cada sala,
em nome de Jesus. Amém. Quando Deus falou com a gente, comigo, com a minha família, que nós deveríamos vir para essa igreja para congregar, eu não fazia ideia daquilo que Deus tinha para nós, para mim. Às vezes a gente acaba se acostumando com a vida que a gente leva, é algo que a gente não tem, a gente se acostuma com aquilo que a gente não tem. E quando eu comecei a participar dos cultos, cada ministração Deus falava de uma forma sobrenatural e diferente. E quando era o pastor ou alguma pastora que falava, eu falava, gente, sou eu, e eu corria lá pra frente, né? Chamava pra ir pra frente, eu corria lá pra frente porque eu sentia que Deus tinha algo para tratar, camadas, né, de feridas que eu achava que talvez não estavam mais ali, mas estavam. Então eu ia para frente e eu sentia como se várias pessoas, centenas de pessoas estivessem intercedendo pela minha vida enquanto eu estava ali. Eu não sentia julgamento, eu não sentia vergonha, eu não sentia olhares de pessoas falando por que eu estava ali. Nossa, você viu? Olha, o que será que ela estava passando? Não. De fato, eu sentia, eu vivia essa intercessão. Hoje, conhecendo mais a igreja e a Mir, eu vejo o poder dessa intercessão, conheço as intercessoras, sei quem são e como é de fato que elas oram e é o trabalho delas ali, o ministério delas e a importância disso. E eu vivia isso ali nos momentos em que eu estava de fato me entregando e ajoelhando. E eu sempre falo, quem, né, está ali precisando de algo, vai para frente, porque não fica pensando o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar sobre você de estar ali, não, porque de fato essa igreja é uma igreja de intercessão, uma igreja que ora, que busca e quer ajudar uns aos outros. É exatamente isso que eu vivia. Cada ministração, cada encontro com Deus, cada palavra ministrada, seja a palavra mais simples, né, que estava sendo ministrada ali, Deus falava e fala até hoje de uma forma sobrenatural, porque aqui na igreja a gente vive realmente a palavra verdadeira, a palavra que está na Bíblia, né, não aquilo que o homem diz, aquilo que o homem pensa, mas aquilo que de fato a palavra diz. Então, Deus, ele tem agido de uma forma sobrenatural e nós temos vivido, presenciado aquilo que nós jamais imaginamos presenciar na presença de Deus. Aleluia. Paz do Senhor para quem chegou atrasado e para quem não recebeu minha saudação. Deus te abençoe. E abre o teu coração porque Deus está nesse lugar. Tenho convicção disso. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Abra também teu entendimento. Deixa Deus falar com você nessa noite. Aqueles que estão online conosco, Deus abençoe. Tenho recebido mensagem de cidades distantes. Então, que essa palavra alcance também o coração de vocês, onde estiverem, em nome de Jesus. Êxodo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Diga, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, diga Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me.
Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão, com que feristes o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Repita comigo: estarei ali, diante de ti, sobre a rocha. Em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém? Pai, fala conosco, Senhor. Obrigado por esse tempo de adoração. Nossa oração é essa, Pai, que o Senhor deixe o céu descer, que o Senhor revele-se a cada um de nós através da Tua palavra, do ensino, nos direcione. Pai, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir. Não sei como cada coração chegou aqui nesta noite, mas eu creio num Deus que tem o controle de tudo, que está na frente de todas as coisas, e nós confiamos, ó Pai, que o Senhor tem algo precioso para nós. Que o Senhor me use como ferramenta do Senhor, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos, que eu possa falar aquilo que Teu Espírito, somente aquilo que Teu Espírito quer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, texto que Deus já tem falado comigo há um tempo, há uns dias na verdade, um texto conhecido, mas eu quero trazer muitas coisas aplicáveis ao nosso coração. E eu queria muito que você entendesse e trouxesse para a tua vida no dia a dia. Eu falo que a Bíblia ela é escrita para mim. Tem hora que eu sou Adão, tem hora que eu sou José, tem hora que eu sou Saul, tem hora que eu sou Davi. Ou seja, todo personagem a gente tem que trazer para a nossa realidade. A Bíblia é algo para nós. E esse texto eu quero pontuar 3 situações que tem tudo a ver conosco. A primeira é o povo no deserto sem água. Povo que acampa num lugar e não tem água. O segundo é a pressão que o povo faz sobre Moisés. Como que Moisés se portou diante de uma situação tão delicada. E o terceiro é a resposta que Deus deu para toda essa situação, as estratégias, o plano de Deus, né, em como proceder diante de situações semelhantes. Então, quero passar aqui muito rapidamente, mas o primeiro versículo diz que o povo estava fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Então, o povo, quando ele acampa em Refidim, ele está exatamente onde Deus pediu para eles estarem. Eles estavam em obediência, foi por determinação de Deus que eles pararam naquele lugar. E engraçado que o significado no original de Refidim é lugar de descanso, lugar de apoio. E não é aos nossos olhos isso que o povo encontra, muito pelo contrário. O povo encontra um lugar de necessidade. Quando a Bíblia fala de deserto, quando você fala de deserto, querido, é um lugar que ninguém quer estar. Deserto é um lugar de aflição, de escassez. É um lugar de necessidade, de sede, de pressão. E era nesse momento, ou nesse lugar, que esse povo estava. E todos nós passamos por momentos assim na nossa vida. Por momentos de deserto, de escassez, de dificuldade, de sede, de guerra, de pressão. A hora nós estamos com momentos melhores, a hora que nós estamos com momentos mais difíceis. Mas o que eu acho incrível é que o deserto por si só já é ruim. É isso que Deus começou. Vamos trazer para nós. Eu quero que você tente entrar dentro do texto em tudo, ok? O deserto já é ruim, querido. Agora, o deserto sem água
é terrível. Porque se eu estou num deserto cheio de água, não é que é bom, é que é menos pior. Agora, num deserto, sem água, é algo terrível. E eu já quero fazer a primeira metáfora, analogia aqui, para você entender que aquele povo, eles estavam com sede, sem água, mas a Bíblia faz uma comparação. O Velho Testamento são sombras daquilo que é o Novo. E toda vez que a Bíblia fala de água, ela está falando sobre o Espírito Santo que Jesus liberou para nós. Lembra de João 4, quando Jesus ele dá aquela revelação poderosa para a mulher samaritana, e ele chega para ela e fala assim: mulher, se você souber quem está falando com você, você ia pedir da água que eu tenho para te dar, e a água, se você tomasse essa água que eu tenho para te dar, você jamais teria sede de novo. Muito pelo contrário, ela seria um rio a fluir todos os dias da tua vida. João capítulo 7, um pouquinho para frente, fala: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então, essa água que Jesus tem para nos dar, é a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Então diga: água representa o Espírito Santo. Para a gente entender. E o versículo 3 tem algo, deixa eu ver se é o 3 mesmo. Isso, fala: tendo aí o povo sede, faz questão de falar de água. Porque, eu não sei se você já teve sede, ou já passou por sede. Você pode tomar, querido, um suco, uma coca, ou qualquer outra coisa. Mas nada substitui o tal da água que Deus fez. A água é incrível. A água sacia, a água renova, ela te devolve as forças, ela te hidrata, ela faz bem para a tua pele, para a tua saúde, para o teu coração. A água faz bem para tudo, por isso que a maior parte da tua vida é água, biológico. Agora, vamos lá, o povo tinha sede dessa água. Eu falei que a água é o Espírito, porque às vezes no momento de deserto, a gente com sede, a gente quer tomar outras coisas, experimentar outras coisas que não é o Espírito. A gente quer outras soluções para nos hidratar. Mas a Bíblia fala que o povo tinha sede de água, e quando a gente está no deserto, quando a gente está no momento difícil, o que vai saciar, o que vai nos renovar, é somente a água do Espírito Santo. Amém? Mas o segundo ponto, nem quero gastar muito aqui, é a pressão que Moisés fala. Então vamos lá, eu falei que é para a gente trazer tudo para a nossa vida. Nós somos esse povo que às vezes passamos por momentos difíceis, mesmo em obediência, mesmo vivendo diante de Deus. Mas assim, mesmo assim nós não estamos livres de passar pelos desertos, de passar pelas aflições, e esse povo estava assim. O segundo ponto que eu também quero trazer para nós é a pressão que Moisés sentiu. O desgaste, o cansaço, o psicológico, o emocional abalado, que todos nós temos com as circunstâncias que estão à nossa volta. O texto diz, versículo 2, que o povo contendeu com Moisés. Depois o versículo 3 fala: o povo murmurou contra Moisés. Falou: Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui? Moisés, você é o culpado. Moisés, quem foi que você fez? Presta atenção. Em momentos de pressão, em momentos de deserto, em momentos de dificuldade, nós e as pessoas que estão ao nosso lado revelam, na verdade, a intenção ou que realmente estão pensando o que está dentro do coração. Esse povo, enquanto estava tudo bem, está tudo certo. Mas a primeira pressão, casal está tudo certo, está vivendo mil maravilhas. A primeira briga que tem pressão, a esposa começa a falar coisa do marido de 10 anos atrás, que o marido leva o sono, falando: nem eu sabia que você lembrava disso. Mesma coisa, marido, esposa. Por quê? No momento que a gente começa a ficar irritado, no momento de pressão, a gente coloca para fora, a gente revela, na verdade, todos os sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo, guardando, e aquilo que está no nosso coração.
Meu pai tem essa frase, e eu já falei para vocês demais isso aqui. Falei, ó, você quer conhecer o caráter de um homem, é você jogar bola com ele. Porque na hora que ele está perdendo, na hora que ele leva uma falta, ali você vai ver quem é realmente ele, se ele é crente ou não. O cara, se ele apela, se pega na mão, ele fala, não, não pegou não. Se saiu, ele fala, não, não saiu não. Os momentos de pressão revelam o nosso coração. Mas olha para Moisés. Eu quero que você imagine, querido, eu quero que você seja essa pessoa. Porque Moisés é aquele cara que recebeu um chamado para libertar um povo. Ele é incrível, porque ele larga tudo que ele está fazendo e vai, obedece a Deus. Passa as 10 pragas, liberta o povo. O mar se abre, aquele povo vê sinais, vê maravilhas, vê fumaça, vê fogo, vê maná, vê água saindo, vê as roupas não envelhecendo, vê milagres todo o tempo. Agora chega na pressão, Moisés! E começa a falar mal de Moisés. Quanta ingratidão eu e você já não sentiu? Quanta decepção com aquele que se ajudou, com aquele que você cuidou, com aquele que você investiu, com aquele que você passou anos dando a mão, falou assim, não, vou te ajudar, ó, vamos abrir o mar que você vai comigo, não, vamos aqui, aí chega lá numa frente, um momento de pressão, o cara põe a culpa no você, te esfola, você fica chateado, decepcionado, injuriado. Moisés, ele poderia falar, queridos, eu falo, então tá, gente, então tá, partiu, voltei para minha casa, vou com a minha família, cuidar dos meus, ó, o deserto é por aqui, a terra prometida é aqui, ó, vocês vão para lá, falou? Escuta, Moisés não desanimou, Moisés não desistiu, Moisés não abandonou. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite para você escutar que não é tempo de você desistir, não é tempo de você parar, não é tempo de você abandonar, porque o Deus que está com você é o Deus que supre todas as coisas. E Moisés, ele tomou algumas atitudes incríveis, que é aqui que eu quero entrar, porque diante dessa pressão, diante desse emocional abalado, o que fazer? Porque todo mundo, querido, sofre decepção, porque todo mundo sofre ingratidão, porque todo mundo fica com raiva, e Moisés tinha legitimidade para estar chateado, tipo assim, ele olha para o povo, mas vocês estão culpando eu? Deus falou para a gente parar, eu só obedeci, e vocês sabem que Deus está na nossa frente, agora eu sou o culpado. Então Moisés, ele tinha todos os argumentos, e sabe nessa hora o que a gente faz? A gente começa, anota aí, tudo que eu já fiz pela tua vida. Se não sou eu, você não tinha saído do Egito. Se não sou eu, você não tinha passado do mar. Você estava lá ainda, o faraó estava atrás. Você estava lá. Se não sou eu, tua vida não estava desse jeito. Querida, a gente é tão bom para a gente jogar na cara dos outros aquilo que a gente já fez. Para a gente querer lembrar de tudo aquilo que a nossa bondade, o nosso amor, e eu acho incrível porque em tempo nenhum, Moisés foi se justificar com o povo, foi falar o tanto que ele era bom, o tanto de coisa que ele fez, porque ele sabia que aquilo que ele fez para o Senhor, foi em obediência para Deus, e ele não tinha que falar nada com o povo, amém, queridos? Vai lá, vai recebendo tudo isso, vai trazendo para você, mas olha o que Moisés fez, versículo 4, então clamou Moisés ao... Senhor. Que farei? Querido, Moisés foi orar. Moisés sabia o que fazer? De jeito nenhum. Moisés estava perdido, muito. O povo atrás, pressão. Ele olhou para o povo, não sei o que eu vou fazer não, mas eu sei de uma coisa, eu vou para o Senhor. Queridos, em momento de dificuldade, em momento de pressão, em momento de psicológico abalado, não tenta se justificar, não tenta mostrar para os outros tanto que você é bom, não tenta mostrar as suas qualidades, vai para o Senhor, clama o Senhor, fala assim, o que eu vou fazer? Que o Senhor vai dar toda a estratégia, amém, queridos? Eu acho que é uma lição, sabe, as atitudes de Moisés, mas vamos lá, que eu quero passar para o terceiro, e é aqui que eu quero me ater. Porque diante disso, Deus dá resposta de como sair de situações assim. O que fazer para mudar a história?
que foi a resposta de Deus, né, para os problemas, a terceira coisa que eu pontuei. E o versículo 5 diz assim, ó: respondeu o Senhor a Moisés. Quem que respondeu para Moisés? Querido, foi Deus que falou, não foi o fulano, ciclano, não. Deus falou para Moisés: passa adiante do povo. Repita comigo: passa adiante do povo. Vamos devagar agora, porque eu acho isso incrível. Nesse momento de deserto, nesse momento de falta de água, nesse momento de necessidade, nesse momento de psicológico desgastado, emocional abalado, nesse momento que é rejeitado, ele estava ali naquela esfera e ele clama ao Senhor. A primeira coisa que Deus falou para ele é: Moisés, toma uma atitude. Moisés, sai dessa bolha. Moisés, passe à frente desse lugar, para você conseguir enxergar por uma perspectiva diferente daquilo que você está vivendo. Tem coisas nas nossas vidas que a gente continua no mesmo lugar clamando, mas a gente não toma atitude. A gente não tem uma decisão diferente. A gente não passa adiante. E Deus tem hora que Ele pede para a gente sair daquele contexto, simplesmente para que o nosso olhar possa estar em um ângulo diferente, numa perspectiva diferente. E Deus continua. Ele fala o seguinte: e toma contigo alguns dos anciãos. Diga: alguns dos anciãos. Diga: alguns. Alguns são todos. E também não é ninguém, porque as duas coisas são perigosas. Tem gente que tem problema, e a gente quer passar adiante, mas é tão orgulhoso que eu vou vencer sozinho, não preciso de ninguém, Deus conhece e eu vou. E tem outros, querido, que já abre o coração para todo mundo, que já pede ajuda, está tão desesperado que sai falando todos os problemas para todo mundo. Querido, a Bíblia orienta o seguinte: ancião é alguém experimentado, é alguém forjado, é alguém que já tem uma caminhada, que já tem caráter, é alguém que tem testemunho, é alguém que já alcançou coisas que nós não alcançamos, é alguém que eu tenho confiança de abrir o meu coração, porque eu sei que pode me ajudar. Agora fala alguns, não vai ser todo mundo que vai poder ter acesso ao seu coração, mas alguns têm que ter acesso ao seu coração, porque também sozinho é perigoso. Então você tem que ter um escudo, sim, teu coração tem que estar protegido, sim. Para de falar a tua vida para qualquer pessoa. Para de abrir os teus problemas para gente que não pode te ajudar. Credo. Tá tudo bem? Até tomar uma água aqui, tua cara está muito feia. Mas vai melhorar, querido. Vamos continuar o texto. Diga assim, ó: precisamos escolher as pessoas certas para estarem ao nosso lado. Leva contigo em mão o que está escrito ali? Acompanha lá. Fala: bordão. Leva contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo em mão o bordão. Diga: o bordão. Então Moisés acompanha, Deus dá uma ordem: passa adiante, leva alguns dos anciãos, mas não esquece o teu bordão. E aqui está algo muito sério, porque o bordão significa autoridade. O bordão era um instrumento que Deus fazia os milagres através da vida de Moisés. Quando Moisés fala: Deus, eu não tenho nada. Deus: como não? Estou vendo, o que é isso na tua mão? Isso aqui é um pedaço de pau. Falou: é isso. É isso, vai ser a ferramenta que você vai ser o cara com esse pedaço de pau. E todos os sinais que Moisés faz, ele faz com aquele bordão. Bordão, querido, significa para nós a unção, o talento, os dons, a autoridade que o Espírito Santo já deu para você. Sabe qual é o problema? Que quando a gente está num lugar de pressão, num lugar de deserto, num lugar de luta, quando o nosso emocional está abalado, a primeira coisa que o diabo quer fazer é fazer você esquecer o teu bordão. É fazer você achar que você não tem mais autoridade.
É fazer você acreditar que você não é mais capaz. Mas Deus faz questão: Moisés, passa adiante, leva alguns, mas leva com você a autoridade que eu te dei, porque não é deserto, não é problema que vai diminuir a autoridade que eu já coloquei sobre a sua vida. Eu não sei se você tem problema, eu tenho. Eu não sei se você passa por deserto, eu passo. Mas uma coisa eu aprendi: independente se teu emocional está bom ou não, tem uma autoridade dada do Espírito Santo que está sobre você, e você precisa acreditar e crer nisso. Amém, queridos? A autoridade estava com ele. Diga assim: a minha autoridade não é diminuída pelas pressões que eu enfrento. Versículo 6. Isso eu acho incrível. Eu já viajei tanto, lembrei tanto de você, pastor. Eu lembrei demais de você, porque essa vez eu te plagiei com força. Eu me via, mas eu viajei tanto nessa história, e você vai viajar junto comigo. Aquilo que você achar que não te serve, você joga fora. Aquilo que te serve, você pega para você. Mas versículo 6 fala assim, ó: eis que estarei ali diante de ti sobre... Vamos lá. Momento de pressão, momento de deserto, momento de necessidade, momento de dificuldade, momento de guerra, Deus dá a solução. Moisés, obedece eu. Passe adiante, pega algum dos anciãos, leva com você a tua autoridade, porque eu já vou estar te esperando lá sobre a rocha. Deus já estava lá esperando, aguardando ele. E diz o texto: ferirás a rocha, e dela sairá a água, e o povo beberá. Eu sei que para muita gente isso é chovendo molhado, mas tem muita gente chegando, então deixa eu trazer isso muito rápido. Pede para Deus, que estava ali esperando ele já, fala para ele pegar o bordão e para ele ferir a rocha. Mas nós já falamos, o Velho Testamento representa sombras do Novo, e a gente sabe que o ferir a rocha representa Jesus, que Jesus foi ferido, e porque ele foi ferido, ele pôde liberar essa água do Espírito Santo que está sobre nós. Amém? Então diga assim: a rocha representa Cristo, a rocha é Jesus. 1 Coríntios 10, 4, para você acreditar nisso que você falou. E beberam, e beberam, e beberam, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era? E a pedra era? Então vamos lá. Aquilo que Deus pediu para Moisés fazer, já prefigurava aquilo que ia acontecer com Jesus, que Jesus é essa rocha, que ia ser ferido, e que ia liberar esse Espírito Santo sobre nós, para nos saciar, para nos renovar, para nos fortalecer, para tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Nós estamos nesse contexto, vivendo isso aqui. Agora, o texto diz que Deus estava sobre a rocha. Diga: Deus estava sobre a rocha. Então imagina, Moisés chegando lá, nesse momento de dificuldade, ele vê aquela rocha, ele sabe que ele tem que bater naquela rocha, que ela vai ferir, e hoje a gente sabe que representa Cristo, e que Deus estava sobre a rocha. Eu imagino Deus sentado na rocha. Peguei o pastor Alexandre, eu fiquei imaginando a rocha, e Deus sentado lá em cima da rocha, que é Jesus. Aí eu quero te levar para um outro texto, que Moisés, ele está num momento também de guerra, num momento de dificuldade, as coisas não estão acontecendo, e Deus está furioso com o povo, e fala: Moisés, eu não vou mais não. Moisés, cansei desse povo, se você cansou, eu também. Eu vou mandar um anjo, e o anjo, como eu prometi, e minha palavra tem que ser fiel, esse anjo vai na frente e vai te levar para a terra prometida, junto com esse povo. Moisés fica indignado, falando: não, Senhor, de jeito nenhum, se o Senhor não for e tua presença não for comigo, eu não vou. Não adianta nada, eu não quero terra prometida, eu quero é o Senhor, mais do que isso, eu quero te ver.
Eu falo assim, Moisés era guloso, querido, porque é um cara que falava com Deus, é um cara que estava no tabernáculo, a glória descia, era um cara que viu o mar abrindo, era um cara que viu os sinais, é um cara que viu a sarça pegando fogo, e agora ele chega e fala assim, Deus, eu quero te ver. Deus olha para ele e fala, Moisés, não vai dar não, mas eu gosto tanto de você, Moisés, que eu vou dar um jeito, eu vou te colocar num lugar, abre aí para mim, Êxodo 33, 21. Eu vou te levar num lugar que tem uma rocha, mas tem uma fenda nessa rocha. Então você vai precisar entrar dentro dessa fenda, porque eu vou passar sobre a rocha. E quando eu estiver sobre a rocha, você vai conseguir me ver. Querido, eu não sei se você está entendendo, mas tem um lugar que diante das nossas aflições, toda vez que a gente precisar ver, enxergar, conversar, que a gente tem que estar, que é nessa rocha que é Jesus, porque toda vez que a gente está na fenda da rocha, o Senhor vai falar, dar direcionamento e mostrar o caminho. Glória a Deus. Deixa eu respirar. Cutuca o teu irmão e fala assim, você quer ver Deus? Vai para a fenda da rocha. Mas a rocha é? A rocha é? Vamos voltar para o texto. Versículo 5. Leva o bordão. Vocês estão acompanhando comigo? Lá no final. Leva contigo em mão o bordão. Com que feriste o? Com que feriste o? Por quê? Que eu parei também e falei, Deus, se sou eu que estou escrevendo, eu ia falar com que abriu o mar. Porque é muito mais recente. O povo acabou de passar, e o Senhor vai pegar o bordão que feriu o rio lá atrás. Mas a Bíblia faz questão de falar com o bordão que feriu o rio. Não fala com o bordão que ele abriu o mar. E aí, de novo sou eu, tá? Então você pega, se te servir, você pega, mas Deus ministrou demais comigo isso. Portanto, não sei nem se você já ouviu isso, eu pelo menos nunca tinha ouvido, e não ouvi de ninguém, isso aí foi eu e Deus mesmo. Quando Moisés feriu o rio, foi o início da libertação, foi o início do juízo, foi o início dos sinais, foi o início da retirada, foi quando começou as 10 pragas, foi quando Deus falou assim, eu preciso startar a saída desse povo do Egito, então vai lá e fere o rio, e quando ele fere o rio Nilo, a água vira sangue, e ali vai e começa as pragas, e a segunda vez com que Moisés vai de novo falar com água, agora Deus não pede para ferir, Deus pede para ele estender o cajado, o bordão sobre o mar, por isso o mar se abre. Isso para mim também fala de Jesus, tá? Isso sou eu e o Espírito Santo. Por quê? Porque a primeira vez que saiu água da rocha, Deus pede para ele ferir, e ele fere e sai água, e representa Jesus, mas Jesus somente poderia ser ferido uma única vez, Jesus não morreu na cruz 2 vezes, a única vez que ele foi ferido, ele morreu, ele pagou o preço, ele levou a minha maldição, a sua, e a Bíblia fala que foi suficiente, está feito, está consumado, está perdoado. A segunda vez que o povo precisava de água, Deus fala para Moisés, Moisés, agora fala com a rocha. Moisés desobedeceu, e aqui é outra pregação, nem vamos entrar nisso, mas em vez dele falar, ele fere de novo, deu certo, deu água, por isso que eu falo que todo sucesso nem sempre tem o like de Deus, ok? Mas deu certo, resolveu, o povo bebeu água, mas por causa dessa atitude, dessa desobediência de Moisés, Moisés não entrou nas promessas, não viveu a terra prometida, Deus cortou, podou, porque aquilo que já era para acontecer, aquilo que era para fazer, não era para ferir, era para somente falar, amém? Só algo, experiência minha ali, se te servir, você pega para você, se não, mas eu acho incrível. Mas volta aqui, no meio daquela pressão, no meio desse contexto,
no meio de tudo isso, se levanta uma guerra. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque, diga Amaleque, e pelejou contra Israel, hein? Ou seja, o lugar que ele estava acampado. Agora eu quero que você preste atenção. Você entende que não veio a guerra primeiro? Por que os amalequitas, a hora que eles acamparam, os amalequitas já não guerrearam? Primeiro, aquele povo sofreu sede no deserto. Primeiro, aquele povo ficou cansado, desgastado. Primeiro, aquele povo sofreu uma pressão, o seu emocional foi abalado. Primeiro, eles já não estavam mais autoconfiantes no Deus que eles tinham. Primeiro, eles estavam pensando em desistir. Estavam pensando, por que será que eu estou aqui? Será que não era melhor eu estar no Egito? A hora que está nesse ambiente emocionalmente desgastado, se levanta uma guerra. E é exatamente dessa forma que o inimigo usa contra eu e você. Por isso que o Senhor nos orienta a gente a orar, a jejuar, a buscá-lo. Por isso que Ele nos ensinou a orar para não cair em tentação. Porque toda vez que a gente está forte, toda vez que a gente está na presença, é muito mais difícil do inimigo vencer. Quando que o diabo foi tentar Jesus? Foi depois que ele estava 40 dias sem comer. O que o diabo fez com Jesus? Qual que era a fraqueza? Qual que era o ponto de desgaste? Qual que era o momento emocional? Aonde os amalequitas vão? Porque sabia que Jesus estava com fome. A primeira coisa que quer oferecer é ir no ponto que a gente está emocionalmente fraco. Porque ele sabe que a probabilidade dele ter vitória, êxito, é muito maior. Um homem ferido, um marido ferido, uma esposa emocionalmente abalada, uma filha, vai ser uma presa muito mais fácil, a gente fica muito mais vulnerável para as ações dos amalequitas, do que quando a gente está firme e forte. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia, porque para mim isso é um principado, querido. Os amalequitas representam o inimigo nosso, do nosso dia a dia, que usa essas situações para nos destruir. Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que fez Amaleque, os amalequitas, lá no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho, e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos, que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Ou seja, querido, Moisés aqui ele fala, lembra gente, que os amalequitas, eles aproveitavam essa situação, dos afadigados, dos cansados, dos desanimados. Gente, isso é uma questão de sabedoria, aprenda isso, porque todos nós somos vulneráveis, ninguém sabe o dia mau. 1 Pedro 5, versículo 8, diz que o nosso adversário, o diabo, ele ruge como leão ao derredor, procurando uma presa para poder devorar. O inimigo, os amalequitas, ele fica olhando para a sua vida, para a sua casa, ao derredor. E eu já falei isso, já usei esse exemplo, e eu amo isso porque para mim traz muita clareza, lucidez. Então, que sirva para você. Eu amo natureza, sou filho de biólogo. E se você imaginar a cena, eu quero que você imagine, que você já assistiu, nos Discovery da vida, National Geographic e etc. Aquele bando de zebra, de búfalo, aquele bando de bisão que tem lá na África. Querido, é um monte. Eles são muito fortes. E aquele monte está andando.
E você vê um monte de leãozinho ao derredor, deitadinho, parece que eles estão quietinhos, inofensivo. Mas estão tudo ao derredor, olhando para a tua vida, para a tua casa, para a tua igreja. E tem aquele monte que passa, de repente, tem um que fica para trás, que não consegue acompanhar o ritmo, que está doente, que está malnutrido, que está desfalecido. Então, os leões, eles miram, juntam as forças e vão e devoram aquela presa. É exatamente isso que 1 Pedro 5,8 está falando, é exatamente isso que os amalequitas fizeram com o povo, e é exatamente isso que ele tenta fazer comigo e com você. Qual que é o segredo disso? Como você sabe que dia que você está forte, que dia que você está fraco? Que dia que você está na frente e que dia que você está atrás? Sabe qual que é a defesa dos animais? Toda vez que tem um desfalecido, o que que eles fazem? Eles pegam aquele desfalecido, aquele mais fraco, e joga para o meio do bando. Ei, olha para mim. Querido, toda vez que você está sentindo desanimado, que você está cansado, que você está desnutrido, que você não está tomando dessa água que é o Espírito, não tem lugar mais inteligente para você ficar do que no meio do bando. Porque em volta vão ter aqueles, pastor Alexandre, pastor Anísio, pastor Valmir, pastor Assan, vão ter tudo, um monte de homem forte, mulher forte, que vão estar orando, guerreando. A hora que o leão olha e fala, rapaz, é músculo demais, não aguento, olha o tamanho do chifre, não vai dar não. E os pequenininhos estão lá no meio. Por quê? Porque daqui a pouco você está comendo, e aí vai ser um dia que você vai estar aqui do lado de fora, olhando para o leão e falar assim, eu quero ver quem vai tocar num ungido desse bando. Então fica a dica, hashtag fica a dica. Está se sentindo fraco? Pula para o meio. Não falta do culto, não falta do GPS, não falta da adoração. Toda vez, querido, que você está envolvido, o que você está fazendo? Você está entrando no meio do bando. Toda vez que você está em relacionamento com pessoas, com anciãos, com pessoas que oram, o que eles estão fazendo? Vão estar te ajudando, vão estar te fortalecendo, porque a gente sozinho, a gente se torna vulnerável, e os amalequitas, eles ficam ao redor, o diabo fica ao derredor, procurando os mais fracos. Foi isso que a Bíblia acabou de falar, amém? Volta para o texto, versículo 9, lá de Êxodo. Com isso, com toda essa guerra montada, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra os Amaleques, contra Amaleque. Amanhã eu estarei lá em cima do monte, e o bordão de Deus está na minha mão. Querido, eu acho isso incrível, porque eu acho que Moisés encheu o peito assim, falou assim, até aqui não tinha Josué. O povo não sabia que tinha guerra, mas Deus sabia. E Deus já tinha falado para Moisés, Moisés, escolhe alguns. Moisés, vai com o teu bordão. E Moisés, eu já vou estar te esperando sobre a rocha lá em cima. A hora que apareceu a guerra, Moisés só olhou para Josué e falou, Josué, fica tranquilo, filho. Ei, nosso pai, você não sabe. Só vai. Só pega, vê quem é bom de espada e vai com você. Porque você não sabe, Josué, mas Deus já está me esperando lá em cima. Já pediu para eu levar alguns e eu estou com o meu bordão de autoridade. Nós vamos estar lá. O que eu quero dizer, querido? Que antes que comecem as guerras na tua vida, Deus já está dando estratégias, já está preparando quem vai estar com você. Você não está sozinho. Deus já está colocando pessoas, preparando o ambiente para te dar a vitória. Eles não sabiam, mas era isso que eles estavam vivendo. E eu acho isso incrível. Diga assim, antes da guerra, Deus já providenciou a água para me saciar, para me renovar, para me dar forças, e já tem todas as estratégias para nós vencermos. Amém? Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cima do outeiro,
Quando Moisés levantava a mão, Israel... Nossa, gente, misericórdia, eu vou tentar de novo. Quando Moisés levantava a mão, Israel... Nossa, aí é tão melhor, vocês são tão lindos. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro, assim que ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Ou seja, resumindo a nossa conversa aqui, Moisés sobe em cima do monte, Deus já tinha falado, Moisés leva Arão e Hur, e o fato é que, quando Moisés estendia a mão, o povo de Deus vencia, mas se Moisés abaixava as mãos, era Amaleque que vencia. Entenda, antes de começar a guerra, Deus já tinha preparado Josué, era um líder militar, um guerreiro, que providenciou um monte de gente para estar na batalha. Antes de começar a guerra, Deus já tinha falado para ele escolher os anciãos. Deus já tinha preparado Arão e Hur, que eram aqueles que iriam sustentar, eram aqueles que estariam com Moisés na batalha. Então, Moisés vai para a batalha agora nesse contexto. E tudo isso, essa palavra, aconteceu, e esse é o tema da ministração, vocês que gostam, tá? Porque eu escutei uma música essa semana, e a música falava, tinha uma frase que fala exatamente isso: a derrota do vale sempre começa no cansaço do monte. Repita comigo: a derrota do vale sempre começa no cansaço do monte. Agora pensa sobre isso que você falou. Tem uma batalha natural, que é o vale. Mas tem uma batalha invisível e espiritual, que é onde nós erguemos as mãos, que é onde nós oramos, que é onde nós batalhamos, que é onde nós vencemos. Tem muitas vitórias naturais que primeiro a gente conquista no sobrenatural, no espiritual. Tem batalhas da tua casa, que você só vai vencer se você vencer a batalha da oração. Tem batalhas que você vai vencer no teu ministério, que você só vai conseguir ter a vitória se você primeiro vencer uma vida de altar. Tem batalhas que você vai vencer na tua vida, se realmente você estiver primeiro colocando Deus no centro, no alvo, no trono, acima de todas as coisas. Então são batalhas que primeiro a gente vence no espiritual, para depois a gente aplicar naquilo que nós temos de natural. E eu sei que você já sabe disso, mas eu quero que você escute isso, porque Deus também ministrou algo, e aqui eu dei glória, eu chorei, eu ri, Mas versículo 12, diz o seguinte: ora, as mãos de Moisés eram... Por isso tomaram uma... e a puseram, e Moisés, vamos por parte, mas as mãos de Moisés eram pesadas, ou seja, repita assim comigo, fala assim, ó, Moisés cansou. Eu estou falando de um homem que abriu o mar, eu estou falando do homem que falou com Deus na sarça, eu estou falando do homem que viu os milagres, eu estou falando do homem que estava na penha da rocha, que viu Deus de costa, eu estou falando do homem que viu todos os milagres. Diz que esse homem de Deus ou seja, está tudo bem você cansar. Homens de Deus cansam. Ei, mulheres de Deus também cansam. E está tudo bem, você não é super-herói. Não é sempre que você vai conseguir, querido. Está com a tua mão levantada. E está tudo bem. E o inimigo fica acusando que é por sua causa, que você não consegue, que você não faz, que você não é competente. Mas Moisés cansou e está tudo bem. E sabe por que está tudo bem?
Porque o próprio Deus que manda ele passar adiante, o próprio Deus que fala para ele pegar alguns, o próprio Deus que fala para ele levar autoridade, o próprio Deus que fala, eu vou estar com você sobre a pedra, é um Deus que fala assim, ó, pega uma pedra, põe embaixo dele e fala para ele se assentar. Agora, quem que é a rocha? Quem que é a rocha? Quem está sobre a rocha? Não era Deus que estava sobre a rocha? Querido, eu ficava pirado. Porque eu falava assim, nossa Deus, o texto fala que o Senhor é rocha. Não, que Jesus é a rocha. O Senhor estava sobre a rocha. Agora Moisés está cansado e eu também fico cansado. Mas o Senhor pega essa pedra que é Cristo e põe debaixo de mim para eu sentar. Mas o Senhor está sobre a rocha. Quer dizer que eu estou sentado no teu colo. Escute, querido, todos nós passamos por lutas, guerras, emocional abalado, emocional forte. Tem hora que você vai estar com a mão lá em cima e glória a Deus. Tem hora que você vai cansar, tem hora que Deus vai levantar pessoas para estar do teu lado. Mas por isso que Jesus, Mateus 11, 28, fala assim, ó, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É por isso que o próprio Jesus fala assim, ó, e aquele homem, aqueles que escutam, ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a, e aí vieram os amalequitas, vieram os desertos, vieram as decepções, vieram as injúrias, vieram as blasfêmias, vieram o vento, a chuva, a tempestade, vem toda coisa, porque aquele que está edificado sobre a rocha, também vem tempestade, porque aquele que também está sobre a rocha, também vem amalequitas. Mas diz o final do texto, mas a casa não caiu, porque ela está edificada sobre a rocha. Eu não estou falando das guerras, eu não estou falando dos problemas. O que eu estou falando para você, querida, é que tem uma rocha que é Cristo que te sustenta. E se você estiver cansado, não tem problema. Senta sobre a rocha, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele é aquele que dá descanso, Ele é aquele que dá alívio, Ele é aquele que troca o jugo, Ele é aquele que pega o teu pesado e põe o dele que é leve, Ele é aquele que te dá estratégia para você vencer, e enfim, conduz a nossa vida. Amém, queridos? Cadê a equipe de louvor? O pessoal achar que está acabando. Olha para mim, deixa a equipe lá. Quero que você pense. Quem venceu a batalha contra os amalequitas? Foi Josué? Sim. Foi ou não foi? Venceu. Foi Moisés? Sim. Foi Arão e Hur? Foi o povo que estava com Josué, guerreando, o povo de Israel? Pensa, querido, pensa aí, sim. Imagina, você acha que Josué ia conseguir uma vitória só ele com a espada, sem o povo? Não ia. O povo foi importante. O povo precisava de um líder que foi Josué. Você acha que Moisés tivesse com a mão estendida sem Josué? Não ia. Mas só Josué, se Moisés não tivesse com a mão estendida, ia vencer? Não ia. Agora a mão de Moisés pesou, caiu. Se não tivesse Arão e Hur, teria vitória? Não teria. O que eu estou querendo dizer, querido? Que a vitória foi de todos. Diga, a vitória é de todos.
Ei, a tua casa é assim, a igreja é assim. A tua casa, um trabalha fora, outra trabalha dentro, um é sacerdote, a outra é uma esposa idônea, sábia, um tem uma função, outro tem uma função, outro tem outra função, mas é no contexto de todos que Deus dá a vitória. A igreja, um prega, outro canta, outro está na mídia, outro está lá na recepção, outro está lá sem escutar a palavra, cuidando dos nossos filhos. Mas é no meio de tudo isso que a igreja vence. E sabe o que Moisés fez no final? Se achar o texto aí, abre aí para mim. Moisés, na hora que acabou toda a batalha, Moisés ele pegou e levantou um altar. E nesse altar ele pega e ele fala para o Senhor: o Senhor é o Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Moisés, ele não fala assim, a minha estratégia venceu. Ele não fala, a minha liderança venceu. Ele não fala, a minha equipe, a minha habilidade, a minha obediência. Não, ele olha para aquele contexto e fala assim, ó, com tudo isso que nós vivemos, nós ainda entendemos que temos um Deus, que é Ele que nos dá a vitória, é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, e nós precisamos desse contexto e dar toda a honra e glória para Ele. Você pode se colocar de pé, por favor? A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, Querido, talvez hoje você esteja refletindo. Um lugar que era para ser de descanso, de apoio, mas é um lugar de deserto, um lugar de guerras, um lugar de necessidade. E talvez em obediência ao Senhor. E se não tiver em obediência, hoje é o dia de você se consertar também. Mas talvez esse seja o lugar. E nesse lugar de deserto, querido, Deus ele é especialista em fazer a água sair da rocha. Por quê? Porque é essa água que traz renovo, essa água que traz força. O convite é, aquele que tem sede, venha a mim e beba. A água está disponível, o Espírito Santo está disponível. A questão é, aquele que tem sede. E nesse lugar de necessidade, nesse lugar de emocional, abalado, desgastado, nesse lugar de guerras, de lutas, de escassez, nós precisamos encher da água do Espírito. Mas escute bem, eu poderia falar muita coisa, muitas formas desse apelo, mas eu quero trazer nesse direcionamento, que foi aquilo que Deus ministrou comigo. A primeira coisa que Deus falou para Moisés é: passe adiante desse povo. Tudo começou com Deus pedindo: Moisés, passe adiante. O resto foi consequência dessa atitude. O passe adiante é uma decisão, é uma escolha, é uma atitude de eu querer sair desse lugar de opressão, de deserto, de ingratidão, de emocional ruim. Querido, é vontade de Deus nos dá vitória, é vontade de Deus nos dá vida plena. Por
Por isso que quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor dá as estratégias para ele sair desse lugar, porque aquilo que Deus tinha para o povo dele era vitória sobre os amalequitas. Ei, o que Deus tem para a sua vida e para a sua casa é a vitória sobre Satanás, sobre o inimigo, querido. Deus, Ele se preocupa com você. Você é imagem e semelhança do Senhor. Meu apelo, talvez você esteja passando por esse refidinho, por esse momento. Eu quero, numa atitude de fé, que você dê um passo adiante e passe à frente do povo. Se você é essa pessoa, quero que você saia do seu lugar, passe adiante e venha aqui para o altar que nós vamos orar. Eu creio que Deus vai nos dar toda a direção e clareza para a gente sair desse lugar. Você fica com esse sentimento, querendo abandonar, querendo desistir, querendo largar tudo. Não, a palavra não é tempo de desistir, não é tempo de parar. O Senhor é que te fortalece, o Senhor é que te dá estratégia, o Senhor já está lá, em cima da rocha te esperando. E se você não tiver força, se você estiver cansado, não tem problema. Senta nessa rocha e descansa, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele tira todo esse fardo, esse peso e te dá a glória, o mover e tudo aquilo que Ele tem. Pai, eu oro, Senhor, eu oro por esses corações. Pai, eu oro por esses corações. Pai, eu oro por esses corações. Pai, não deixa a gente parar nesse lugar. Pai, Refidim é um lugar de passagem. Refidim é um lugar de ensino, de maturidade. Pai, nós não queremos estar nesse lugar. Nos ajude, nos dê vitória, nos dê estratégia. Vai na frente, tira toda a mágoa do nosso coração. Nos ajude a enxergar o Senhor, a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Pai, nós não queremos deixar as nossas mãos baixas. Nós sabemos, ó Pai, que o cansaço no monte vai ser derrota no vale. Então, Pai, nós levantamos nossa voz como filhos, como filhas, clamando ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, que os nossos corações sejam renovados, que os nossos corações sejam tocados. Pai, que haja perdão, Pai, que haja perdão, Pai, que haja perdão. Pai, libere, Pai, essas prisões, esses corações. O amor que alcançou a minha casa, a rocha em minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, Escute, você que está aqui na frente,
a igreja quiser também, levante sua mão bem alto. Declare assim comigo: Senhor, a minha vida, a minha casa está firmada na rocha que é o Senhor. Não deixe o deserto, as aflições, as decepções me pararem. Eu quero avançar, prosseguir, caminhar com o Senhor. Eu sei que eu tenho autoridade e eu sei que o Senhor está me esperando sempre na minha frente. Me dê as estratégias certas para eu vencer as minhas guerras. Eu declaro a minha dependência ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode voltar para o seu lugar, querido. Sentar um pouquinho. Querido, ninguém gosta de passar por Refidim. Ainda mais quando a gente sabe que a nossa vida está em obediência ao Senhor. Mas tem pressões, situações que Deus permite a gente passar só para nos reposicionar, só para fazer com que eu e você dê um passo adiante e enxergue para uma outra perspectiva. Tem coisas que no momento a gente não entende, não enxerga, mas lá na frente a gente vai falar: Deus, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque tudo foi estratégia. O Senhor já tinha preparado Josué, o Senhor já tinha preparado Arão e Hur, o Senhor já tinha preparado a pedra, o Senhor já tinha preparado o monte. Estava tudo do jeito que o Senhor queria, onde o Senhor queria, e hoje eu estou vivendo despojo da guerra, vivendo tudo aquilo que Deus tem de bênção para nós. Guarda essa palavra no teu coração. Amém. Todos nós passamos por guerras emocionais, por decepções. É inevitável. Como proceder faz toda a diferença. Moisés poderia desistir, desanimar. Moisés poderia se justificar. Mas ele só foi para o Senhor. E quando ele foi para o Senhor, Deus deu a estratégia. Deus já estava lá. E quando ele estava cansado, Deus falou: não tem problema, tem uma pedra para você sentar e nós vamos ter a vitória da mesma forma. Amém? Você não é super-herói, só aprenda a descansar na rocha certa. Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Glória a Deus. Recados. Queridos, eu estou muito feliz pelos frutos dos nossos GPS. Quem está no grupo tem visto as fotos e os testemunhos. O motivo pelo qual nós estamos colocando esses pequenos testemunhos em todo culto é porque chega muita coisa que a igreja não fica sabendo. E então eu quero pequenos testemunhos que edificam realmente a nossa fé, e a gente tem colhido muito isso nos GPS, tem sido bênção. Então, mais uma vez, convidá-los, aqueles que não estão participando, né? Se você quiser participar, nós temos aí todos os endereços, casas, horários, etc. Sábado agora nós vamos ter o nosso Vem Ver. O Vem Ver, se tem um QR Code, aqui eu acredito que ainda tem vagas. É um número limitado, mas é um dia que nós passamos buscando a Deus, na presença de Deus. Começa 9 horas da manhã,
numa chácara, nós saímos daqui, os carros, enfim, carona, quem precisa, a gente dá um jeito. Tem um grupo para isso, depois a gente conversa. Mas eu quero te convidar a você participar, se você nunca foi, e se você é fominha, você tem vontade de viver um culto de 8 horas, mais ou menos. A gente começa às 9 horas da manhã e vai parar 5, 6 horas da tarde. É quando a gente entrega o nosso jejum, e aí a gente janta junto, e depois a gente vem embora, ok? Lá, nós vamos ficar em jejum. Então não é para você levar comida, não é para você levar, vai ter no máximo um cafezinho que o pessoal faz lá para você, tá bom? Você toma um café reforçado aqui e vai na fé, irmão. Não vai morrer, tá? Te garanto que você não morre ficando até 6 horas da tarde sem comer. E é um tempo que a gente passa ali buscando a Deus. Vem o pastor Guilherme, vai estar conosco. O pastor Guilherme e o Elionai são amigos, amam uma humildade, uma graça. Deus tem usado ele de maneira poderosa. Os mais antigos aí, ele já esteve aqui conosco. Ele vai estar lá no Vem Ver e também vai estar ministrando conosco no domingo, às 17 às 19. Então ele vai estar aqui esse próximo final de semana. Um homem de Deus, não falte, venha, convide alguém, enfim, vai ser fogo e glória. Dia 15, no sábado, nós vamos ter o pastor Saulo, é um profeta de Deus dessa geração. Não falte também, é um culto só. Se eu fosse você, eu chegaria cedo, tá? 19 horas vai começar. Enfim, também é um homem de Deus. Dia 8 tem um semear, né? Volta aí. Crianças de 12 a 14, ainda tem vagas, tá? Vai ser sábado, um final de semana depois do Vem Ver. Você, pai, mãe, tio, conhece alguém, dá para fazer. É bênção, queridos. Crianças aprendem, se envolvem, é nessa faixa etária, tá ali. E depois nós temos Transformados. Vai ser dia 28, 29 e 30. Sexta noite, sábado o dia inteiro e domingo até na hora do almoço. Queridos, é forte, é pegado, é o dia inteiro. Você tem que participar todo o tempo. Não dá para você, eu não posso vir sexta, vou vir sábado. Não, então você não pode fazer. Ok, tem vagas limitadas, deve estar acabando isso aí. Mas eu quero te convidar mais uma vez, se você não fez, isso é algo que tem transformado vidas há anos. Quero muito te motivar a você participar. Quando a gente quer agendar um jeito, eu trabalho sábado. Querido, eu sei que você trabalha, entendeu? Eu sei que você trabalha. Eu trabalho às vezes sexta. Mas quando você quer, você coloca alguém, você pega um dia de férias, você fala com o teu patrão, você coloca um substituto, você dá um jeito. Então, para as coisas de Deus é a mesma coisa. Deus, Ele quer também o nosso esforço, a nossa fome, a nossa dedicação. É muito fácil a gente dar argumentos para não fazer ou não... Enfim, não quero te forçar nada, só estou te fazendo o convite porque realmente é algo que a gente tem vivido e é bênção de Deus. Amém? Queridos, isso é algo incrível. O primeiro culto que eu estou dando esse recado. Isso é um trabalho que a gente já tem orado. Nós vamos estar disponibilizando para a igreja uma escola de música. Nós temos aqui homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado. Esse especificamente é o Cris. O Cris, ele é professor e ele se dispôs a estar vindo. A gente ainda vai ver se vai ser na igreja, se vai ser na escola. Provavelmente vai ser sexta ou sábado, ou nos 2 dias. Vão ser com turmas a partir de 6 anos. Era para criança, mas nós já abrimos. Quem tem vontade de aprender, vai ter, óbvio, uma mensalidade, vai ser mais em conta. Mas você que tem um filho, você que entende a importância da adoração e quer estar no ambiente já aprendendo música, tá aí, tá? Vai ter depois os detalhes, a gente vai amadurecer isso, passar mais informação, mas tá aí, para você se informar, entrar e depois a gente vai criar um grupo e mostrar todos os detalhes. Fique de pé. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração.
Que bom que você está aqui. Sinta-se à vontade em casa. Você que é dessa casa, convide alguém para estar domingo que vem, expandindo o reino. O pessoal da oração está aqui? Tá. Se você precisa, querido, de uma oração, por qualquer motivo que seja, às vezes você está longe, desviado, você quer se reconciliar, às vezes você precisa do emprego, às vezes você está doente, quer uma oração por cura, enfim, quer aceitar Jesus. Terminando o culto, a equipe está aqui pronta para orar pela tua necessidade. Não vai embora, se assim você quiser, né? Uma oração. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela palavra, por cada vida, coração, por o toque do teu Espírito sobre nós, pelo mover do céu. Obrigado, Pai. Nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Nós entendemos que a vitória é a tua vitória. O Senhor é o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é que peleja por nós. Oro para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos esconda debaixo das tuas mãos, nos proteja, nos guarde, todas as famílias, casas, aqueles que estão conectados online conosco, que a tua graça também alcance as casas, que a gente tenha uma semana feliz, alegre, com direcionamento do teu Espírito. É minha oração em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dá um abraço esse profeta que está do teu lado aí. Fala, Deus te abençoe, ótima semana.